Bom, gente, mudar um pouquinho de assunto, falar um pouquinho de cultura. No final de semana, a gente acompanhou aí uma enxurrada de lives de artistas da música sertaneja. Teve Bruno e Marrone, Michel Teló, Zé Neto e Cristiano e muitos outros, Gustavo Lima, enfim. E sobre isso a gente vai falar agora com o jornalista Marcelo Moreira, ele que já tinha abordado essa questão na semana passada, quando a gente conversou, que ele abordou a união, aí, o corporativismo da classe sertaneja em oposição a outras classes musicais que, não sei se não se bicam, não se conversam, mas pelo menos não demonstram essa união demonstrado pelos sertanejos, inclusive um tocando música do outro, enfim. E o Marcelo deve estar aí com a gente no Skype já, vamos ver se hoje vai bem. E aí, Marcelo, beleza? Olá, Alexandre Gama, amigos de Rio Preto. Grande abraço para todos vocês aí. Espero que eu esteja sendo bem ouvido nesse momento aí. Tá perfeito. Lembrando, o Marcelo Moreira foi editor de economia aqui do Diário da Região e hoje é editor do blog Combate Rock no UOL. E tem falado com a gente aqui sobre música. Ô Marcelo, como é que você avalia essa questão das lives aí do sertanejo? Teve live de 7 horas. Você acha que isso é uma tendência que veio para ficar na música, até uma alternativa a músicos aí que não têm espaço nos grandes veículos? Eu acho que a live veio para ficar, mas não no caso dos sertanejos. Eles já têm um mercado cativo, é um mercado muito forte, empresarialmente, né? Como o sertanejo tem uma base econômica forte, não só na política, como também dentro das emissoras de rádio pelo país inteiro, isso facilita com que os artistas tenham uma exposição muito grande e, ao mesmo tempo, acaba forçando uma união entre eles, porque eles não são tão amigos assim entre si. A questão é que, por força de mercado, eles sabem que não faz sentido eles detonarem uns os outros, né? E essas lives acabam mostrando exatamente isso, a força do mercado, a força dos empresários e a grande penetração que o sertanejo tem dentro da música brasileira e da cultura. Você citou bem, né? 7 horas de live, milhões de pessoas assistindo. Isso é um clássico da música brasileira, sem dúvida nenhuma. Vai servir a live para outras áreas. Para o sertanejo, é uma ferramenta a mais, apenas, na minha opinião. E você viu que ali não era nada amador, né? O pessoal patrocinado por grandes cervejarias, por cartão de crédito, maquininha, enfim, não foi nada assim no improviso como a gente imagina que é uma live, né? De jeito nenhum. Como eu falei, o mercado sertanejo ele é muito forte. Desde que ele surgiu basicamente com força ali no começo dos anos 90, é uma música acessível, é um gênero que está nas casas das pessoas do interior do Brasil e também nas periferias, com muita facilidade. As emissoras de rádio perceberam rapidamente o potencial de comunicação dos sertanejos e muitos políticos que são empresários e também donos de emissoras de rádio, eles perceberam o potencial da mesma forma. Ou seja, eles começaram, é um ciclo vicioso dentro do mercado mesmo. Eles mesmos se alimentam, retroalimentam e incentivam os próprios artistas. Esses empresários têm na manga pelo menos aí 10, 12, 15 duplas de cada um deles. Ou seja, ficou fácil fazer uma disseminação dessa cultura. E aí o público gostou, né? É uma música de fácil assimilação, sem muita complicação e com muito dinheiro para fazer coisas muito bem feitas, né? Jorge e Mateus, por exemplo, gravaram um DVD no Royal Albert Hall em Londres. Não é qualquer dupla que faz isso e não é qualquer artista brasileiro que tem essa possibilidade, né, Alexandre? Sem dúvida, um dos templos da música mundial. Ô Marcelo, a questão a live, você falou aí de 7 horas. Outros artistas teriam estofo, condição de ficar 7 horas ao vivo num negócio desse, numa live? De outras áreas, vamos dizer, uma banda de rock, um MPB.
Acho bastante improvável. Primeiro, por uma questão de apoio logístico e financeiro. E segundo, porque as lives do rock e da MPB, diferentemente do sertanejo, elas foram feitas na sala de casa, na cozinha, uma coisa bem tranquila e bem amadora mesmo, como era o espírito original. Você viu Paul McCartney fazendo isso, Neil Young, Eddie Vedder do Pearl Jam, né, lá nos Estados Unidos e Inglaterra. A ideia da live é justamente essa, fazer uma coisa mais próxima, mais simples e mais despojada. Os sertanejos já vieram com tudo e fizeram outras coisas completamente diferentes na veia daqueles festivais que vão acontecer aí, festivais Fique em Casa, Stay at Home, né, no exterior e tal. Ou seja, eles subverteram a ordem, né? Acho improvável que alguma banda de rock brasileira, mesmo Sepultura, ou mesmo Caetano Veloso, Gilberto Gil e outros grandes nomes da MPB, conseguissem segurar no máximo 2 horas, quanto mais 7, né? Envolve também uma questão de infraestrutura, né? Câmeras importantes, captação de som, tudo que os sertanejos conseguiram fazer. Eu acho que outros gêneros dificilmente teriam essa condição, Alexandre. Marcelo, você falou do reduto sertanejo no interior do país, enfim, nas periferias, mas parece que grandes centros também aderiram. Aí você pega São Paulo, aí vizinho de onde você mora, o Marcelo está morando hoje em São Bernardo. Há um tempo atrás você viu uma certa resistência de paulistanos, cariocas ao sertanejo, algo que hoje parece que está disseminado com grandes casas aí. Enfim, parece que o negócio está no país inteiro. Sim, sem dúvida. Está disseminado, tem um mercado, um público cativo nas grandes cidades, principalmente Goiânia, São Paulo, Distrito Federal, como em Brasília, Rio de Janeiro, né? Quando a gente fala que a penetração é maior nas periferias e no interior, porque foi onde o sertanejo foi catapultado, né? As grandes cidades, os grandes centros urbanos, né? Como também citando Curitiba, Porto Alegre, a concorrência é muito maior, seja com o rock, seja com a MPB, com a própria Axé Music lá em São Bernardo, em Salvador, e a concorrência é um pouco maior, então você tem nichos espalhados pelas grandes cidades, né? Eu acho que a predominância nas regiões interioranas do Brasil, região interior de Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Goiás, e também algumas áreas do Nordeste, a disseminação e a predominância do sertanejo é muito maior, né? Menos até na região norte do Brasil, que tem seus próprios ritmos, mas eu vejo que e a predominância do sertanejo, ela começa a ganhar força nos anos 90 nas áreas periféricas e no interior do Brasil. Ganha as grandes capitais a partir do século XXI e aí toma conta do país inteiro. Você tem razão. Tem muitas casas importantes nessas grandes cidades, mas aqui a concorrência é um pouco maior. Então, você pode dizer, eles são importantes, sertanejo tem, eu acho até a preferência, mas não é a predominância que a gente observa em outras regiões do país, Alexandre. Não está dominado, né? Legal, Marcelo Moreira, jornalista especializado em música e editor do blog Combate Rock, do UOL. Ô Marcelo, para terminar, queria repercutir com você a morte do Moraes Moreira, agora pela manhã, 72 anos, integrante do Novos Baianos. Sei que não é muito tua área, mas o que você pode falar do Moraes Moreira? Grande artista, é uma figura emblemática da música popular brasileira, não só com os Novos Baianos, mas como a sua mistura também de música regional, né, do Nordeste, com a própria MPB mais clássica e também com o rock. Ele fez um pouco de rock também, né? Ele, Alceu Valença e outros grandes nomes da música popular brasileira com origem no Nordeste. Perda grande, né? Lamentável, um músico que tinha um coração gigante, ele adorava ajudar todo mundo, né? Meio que numa vibe tipo sertanejo, né? Adorava participar de trabalhos de outras pessoas e tinha um senso musical impressionante, né? O próprio Caetano Veloso costumava dizer que Moraes Moreira era uma usina de música lá nos anos 70 e nos anos 80, quando eles chegaram a trabalhar algumas vezes juntos, né? É uma perda lamentável e realmente o ano 2020 tem sido bem complicado, né? Depois a gente pode falar outra hora das perdas que a coronavírus causou no jazz e no blues lá nos Estados Unidos. Lamentável,
uma grande homenagem que a gente pode prestar a Moraes Moreira, Alexandre. Maravilha, ô Marcelo, vamos falar sim, a gente volta a se falar essa semana, o Marcelo sempre comentando sobre o universo musical, Marcelo que também sabe tudo de política, pode comentar aqui com a gente. Obrigado, viu, Marcelo Moreira? Eu que agradeço a gentileza de mais uma vez participar, um grande abraço a todos os amigos aí de Rio Preto.